Caikito mandou R$ 50. Muito obrigado pelo seu trabalho, professor. O mundo agradece. Notou-se alguma relação do crescimento de casos de Alzheimer precoce após a pandemia do Covid? Ótima pergunta. Uma das coisas que me fez ir buscar essa teoria de possíveis doenças que acelerassem o processo de envelhecimento foi o Covid. Foi o começo de aumento de casos de Parkinson, aumento de casos de doença de Alzheimer, de outras demências em jovens, que tinham ou tido múltiplas infecções ou tinham infecções muito graves. O que é um jovem? Um jovem adulto, uma pessoa com menos de 50 anos, menos de 40 anos. Tá bom. Essas doenças o risco começa a aumentar à medida que você vai envelhecendo, né? A partir dos 60 anos, esse risco aumenta muito. Mas, de repente, depois da pandemia, começaram a aparecer casos, né? 30 anos, 20, 40. E essa semana saiu um dos artigos, não é o primeiro, mas é um artigo realmente interessante. Eu não terminei de ler ainda, mas o que eu já li, mostrando a teoria, né? Que é a mesma da minha, que é o aceleramento que o Covid, ele, de certa maneira, por mecanismo XYZ, ele sequestraria os mecanismos naturais de envelhecimento do cérebro e faria esse troço entrar em 10 vezes a velocidade, entendeu? E aí você teria o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas em uma população onde elas eram muito menos frequentes anteriores à pandemia. Esse envelhecimento precoce do cérebro, ele não se reflete na capacidade de raciocínio, né? Não, se reflete. Inclusive, ele é o maior fator de risco de distúrbios cognitivos. Peraí, então eu formulei errado. Memória. Não, eu tô falando assim, a gente não é ficar mais velho que torna o nosso cérebro mais habilidoso, é a quantidade de experiência que a gente teve. Não, aí sim. Mas o que acontece é o seguinte, os estudos, existem vários fatores de risco para esse envelhecimento precoce, né? Distúrbios de pressão arterial que alteram o fluxo sanguíneo cerebral, então chega menos oxigênio, as artérias vão fechando, então você tem isquemias, menos... Drogas, tranquilo. Sem dúvida. Diabetes, por exemplo, quando eu conversei com você aqui um ano atrás, eu acho, e que tinha saído aquele estudo de Seattle mostrando que 3,4 bilhões das pessoas têm uma das 37 doenças neurológicas mais frequentes, isso é 43% da humanidade. Tá? Nossa. 1 bilhão delas, agora a gente sabe, é pós-diabetes. Complicações neuropáticas pós-diabetes periférica. Neuropatia periférica pós-diabetes. 1 bilhão. Para pensar. Né? Outro bilhão, enxaqueca. E outras cefaleias. Tá? Então, coisas que a gente não para pensar que seja um número tão absurdo, né? Só que, assim, em vários países, essas doenças neurodegenerativas estão crescendo muito mais que a média mundial. Na Ásia, por exemplo. Tá? E isso é preocupante. Né? Agora, como é que o vírus do Covid é capaz de sequestrar esses mecanismos naturais de envelhecimento cerebral, ainda não está claro, pelo menos não no trabalho que eu estou lendo. Eu também não cheguei no final, talvez ele tenha uma grande teoria lá no final. Mas é muito assustador, porque, para você ter uma ideia, quando a última grande onda, né, que veio no final da pandemia, no final de 21, naquele novembro até janeiro, se não me engano, de 21 até janeiro de 22, 1 bilhão de pessoas pegou Covid. Na China. Tá? E a gente não sabe quantos desses vão desenvolver uma sequela neurológica, entendeu? Então é quase que uma bomba relógio. Né? O envelhecimento do cérebro ele é medido da mesma forma que mede o envelhecimento das outras células? Porque até onde eu sei, a gente mede pelo tamanho dos telômeros. Não, isso é um dos componentes. Tá. É um dos componentes. Existem o Papa do envelhecimento cerebral, um cara que trabalha no NIH, em Washington, Estados Unidos, Mattson. Ele tem um trabalho que é o que eu uso, que ele cita 10 fatores fundamentais do envelhecimento cerebral. E são esses que eu tenho analisado no caso específico desse estudo que eu fiz. E todos eles eu encontrei a aceleração. Tá. Então, distúrbios do metabolismo energético,
as mitocôndrias começam a parar de funcionar do jeito que elas tinham que parar, você começa a ter detritos celulares que não são eliminados corretamente, distúrbio do metabolismo de cálcio, enfim, são 10 itens. E aí, o que foi mais surpreendente para mim, porque eu não tinha estudado envelhecimento cerebral até esse ano, o ano passado, eu tenho proposto há muitos anos que todas essas doenças cerebrais convergem na via patológica delas, elas convergem na produção de crises epiléticas silenciosas, hipersincronização de neurônios. Ou seja, os neurônios começam a ficar loucos e começam a disparar todo mundo junto. E você pode nem perceber que a pessoa está tendo uma crise epilética porque são em circuitos profundos que não têm componentes motores da crise. A pessoa fica ausente, ou a pessoa para de se mexer, para de falar, mas ela não vai tremer, não vai... né? Entendi. As coisas típicas de crise epilética motora, né? Tradicional, clássica. Eu chamo de epilética, os neurologistas não gostam disso, mas podemos chamar de hipersensibilidade ou hipersincronia. Pois bem, esse cara fala, né, o cara que é o Papa, que esses mecanismos bioquímicos convergem nisso, e quando você começa a ter essas crises de hipersincronia, os neurônios disparando que nem maluco, eles começam a morrer. Daí a atrofia, Entendi. o cérebro começa a perder volume, massa cinzenta e massa branca. E aí as pessoas podem medir isso na ressonância. Você pode medir a diminuição de volume ou de espessura das áreas cerebrais, principalmente do córtex, né? E é esse o índice que diferentes grupos usam diferentes índices, né? E o que acontece é que os caras começaram a ver isso com Covid. Eles começaram a ver esses indicadores. Interessante. E é muito recente. A gente sabia do aumento de casos, mas até eu, para mim, pelo menos, só recentemente eu vi grupos levantando a hipótese que é o aceleramento, que pode ser, o vírus pode estar provocando esse aceleramento, né? Entendi. Essa aceleração, perdão. Quando a gente perde massa cinzenta, massa branca, a gente perde a capacidade de fazer algumas coisas ou a gente fica simplesmente mais burro? Não, a gente vai perdendo. O grande segredo do cérebro é que ele usa um sistema de defesa à lesão distribuído. Então você pode perder muita massa cinzenta antes de ter sintomas, porque ele redistribui as funções, né? E ele tem as funções já distribuídas para começar. Essa foi a minha grande briga na minha carreira durante 30 anos, tentando mostrar que o cérebro não é só aquela ideia, isso aqui é tátil, isso aqui é visual, isso aqui é auditivo. O cara fica cego, o cara fica cego, o córtex visual dele começa a processar a informação tátil. Questão de horas. Tá? Se você puser em um de nós, puser uma venda, e depois de 90 minutos ir para uma ressonância e começar a encostar alguma coisa, pôr um pedaço de papel de lixa nos seus dedos enquanto você está lá, vai ligar aqui, em vez de só ligar aqui na parte parietal. Então a ideia de privação de sentidos estimula ou as amplia. pessoas, por exemplo, que são cegas congênitas, quando você faz uma análise do córtex visual, você vê o tátil tomando conta de tudo. Eu contei a história aqui também, anos atrás, de uma pianista, Maria João Pires, que o córtex auditivo invadiu o córtex visual dela. Então ela via música. Quando ela tocava, ela via cores aqui fora, né? Que incrível, né? E o curioso, essa eu não te contei ainda. Eu falei isso daqui e vocês fizeram um corte disso e puseram. Ela viu em Portugal e me escreveu no Instagram dela falando: você contou a minha história. Eu falei: contei, né? Algum problema? Ela falou: não, tudo bem. Legal, que bom. Legal. Assiste o Flow, valeu. Mas eu sou audiência em Portugal. Victória mandou R$20. Doutor Nicoleles, você poderia falar sobre Parkinson e os novos tratamentos? Meu pai acabou de ser diagnosticado e estamos um pouco perdidos. Não, e veja, o meu avô teve Parkinson, então eu cresci, né, com outras grandes coincidências da vida, né? Eu cresci a minha infância toda com o meu avô paterno desenvolvendo o Parkinson. Evidentemente eu não sabia o que era, né? Eu sempre falava pro meu pai: nossa, o vô não ri nunca, a gente conta piada, a gente brinca, assiste jogo, ele não muda. E eu sou, né? E meu pai mal sabia o que estava acontecendo, né? Ele só foi diagnosticado muito tempo depois. E eu me lembrei na faculdade de medicina, né? Quando eu descobri o que era Parkinson, né? Aí eu me dei conta da dificuldade do meu avô de andar, e ele faleceu de uma queda.
Ele é teimoso, né? Carcamano, ele trabalhava no centro de São Paulo, no escritório dele, mas ele não pegava elevador, ele descia escada. E como ele estava com dificuldade de caminhar, ele tropeçou e teve um traumatismo craniano. Putz. Caiu da escada, lá do andar, do prédio e tal. Então, o Parkinson sempre teve na minha mente, no meu subconsciente, apesar que eu nunca, até 2007, eu nunca estudei nada relacionado a Parkinson, né? Só que aí, novamente, um colega meu da Faculdade de Medicina lá na Duke desenvolveu camundongos que simulavam Parkinson. E eu comecei a estudar os camundongos, né? Com 2 alunos meus. E nós descobrimos e geramos essa hipótese, que inclusive foi o nosso trabalho, foi capa da Science, né? Em 2009, mostrando, sugerindo que vários estudos depois acho que confirmaram a nossa hipótese, apesar que ainda pouca gente fala dela, que na realidade é uma crise epilética, que os neurônios que têm dopamina na substância negra vão morrendo, a inervação dopaminérgica vai desaparecendo e os neurônios começam a ficar hiperexcitáveis em outras regiões onde essas inervações chegam, né, nos gânglios da base. E aí esses neurônios começam a disparar em alta frequência e começam a criar o que parece uma crise epilética, porque nós fomos um dos primeiros grupos a pôr eletrodos em várias áreas do cérebro desses animais. E quando a gente induzia, porque era um modelo genético, a gente tinha que injetar uma droga e eles ficavam parkinsonianos instantaneamente, ou em questão de minutos. E a gente viu a crise epilética se desenvolver. E aí nós desenvolvemos, eu tinha estudado epilepsia por outras razões, e tinha descoberto com uma outra aluna minha que se a gente estimulasse um nervo da face, o nervo trigeminal, que inerva aqui a face, que leva informação tátil, né, da face e que controla músculos da face, nós descobrimos que se a gente estimulasse o nervo trigeminal, a gente acabava com essa crise epilética em outras doenças, em outros modelos de epilepsia. E eu falei, vamos fazer a mesma coisa nos camundongos. Só que como é o corpo inteiro, vamos fazer aqui na medula espinal. E não é que funcionou? Os camundongos ficavam parkinsonianos, paralisados, tremendo, não conseguiam andar. A gente ia lá, dava um zap de alta frequência na superfície da medula espinal, sem penetrar nela. Os camundongos saíam andando. Por isso que foi capa da Science, né? Porque o vídeo é espetacular. E, de repente, um cara na França tinha um paciente que tinha um implante da medula para dor crônica. Tá. Que você estimula a medula para diminuir a dor. E o implante parou de funcionar. Porque acaba a bateria, parou, o cara ficou parkinsoniano. Aí eles trocaram a bateria, o cara foi embora. Ou seja, o cara tinha ficado parkinsoniano no meio do funcionamento enquanto o eletrodo estava funcionando. Quando acabou a bateria, os sintomas se revelaram. Aí esse cara me escreveu, ele publicou um paper falando, funciona o teu barato. Porque o nosso paciente, quando acabou a pilha do estimulador, ele ficou parkinsoniano e a gente não tinha os sintomas, porque ele estava usando há 5 anos, provavelmente no intervalo entre a implante do eletrodo e o término da bateria, ele ficou parkinsoniano, mas ficou mascarado porque ele estava recebendo terapia. E aí vários grupos, inclusive aqui no Brasil, na USP, reproduziram o nosso achado. Acho que hoje tem mais de 100 pacientes do mundo usando esse... E eu estou desenvolvendo numa parceria internacional uma forma não invasiva. A minha tentativa é não precisar nem fazer o implante na superfície da medula, estimular por fora, pela pele mesmo, né? Porque existem formas de estimular, né? E é isso que... Estão falando de uns choquinhos? Você sente como se... No começo você parece que você dormiu. Sabe quando dorme a perna? Parece que deu uma dormência aqui, mas aí algumas horas o cérebro se acomoda e habitua e você não sente mais nada. Só que nos estudos com eletrodos na superfície, e um estudo que 2 anos atrás no Japão demonstrou a minha tese que é possível você estimular por fora. Eles usaram esses choques elétricos de baixa amplitude, mas de alta frequência. E alguns dos sintomas do Parkinson, o principal deles é o freezing, que é quando a pessoa não consegue mais andar, ela fica paralisada. E o que a gente descobriu, tanto em camundongos, macacos, seres humanos, é que essa estimulação, a pessoa descongela, ela começa a andar.
instantaneamente, quando liga o estimulador. Só que assim, a pandemia também atrapalhou muito, porque nós tínhamos firmado essa parceria, 2 meses antes. Putz. Parou tudo, né? Só que agora a gente está retomando. E eu espero agora, uma das coisas que a gente quer fazer nessa nossa nova parceria na Itália é isso, né? Legal. Bom, estamos precisando mesmo disso daí. Porque o tratamento medicamentoso ainda é problemático, é difícil. E o freezing, o método cirúrgico que existe, que é o Deep Brain Stimulation, que é um estimulador profundo do cérebro, ele funciona muito bem para os outros sintomas, mas ele não funciona muito bem para o freezing. Então, ele é um problema. Ele é um problema que ainda não tem uma solução definitiva. Esse método aí, ele também funciona com estimulação elétrica? O Deep Brain Stimulation é um estimulador, mas ele é posto numa região profunda do cérebro. Tá. E ele melhora o tremor, melhora os outros sintomas, os sintomas cardinais que a gente chama do Parkinson, né? E eu já vi os caras melhorando com CBD, cara. O cara fumando maconha. Sim, tem. Eu não estudei isso em detalhe, então não posso te dizer, mas tem trabalhos relatando. Tem gente que o exercício físico, por exemplo, inclusive... Nossa, o exercício físico é bom pra tudo, né? Anos atrás, eu achei um paper, conversei com o autor e ele mostrou que se ele conseguia convencer os pacientes a dançar, eles saíam dançando e melhoravam. Tinha uma melhora de sintomas, mas eles estavam, né, com todos aqueles problemas. Mas quando você punha a música e você punha um parceiro que guiava no começo, eles saíam dançando. E o que a minha teoria explica um pouco isso, porque o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estimulando fibras que estão trazendo informação tátil do resto do corpo. Quando você sai dançando, correndo, jogando futebol, essas fibras estão recebendo informação dos pés, das pernas. São as mesmas fibras. Então, isso validou a teoria de que se você estimular fibras ditas táteis ou proprioceptivas, que estão carregando informações sobre o corpo, de volta para o cérebro, você consegue desorganizar essa crise epilética do Parkinson. E é por isso que o efeito é tão imediato. Interessante. Legal.